É realmente um assassinato que chocou todo o país, todo mundo condenando esse ato de violência. O assassino segue foragido, como você falava, as investigações, as buscas e a investigação está em andamento a todo vapor. A gente sabe que 2 pessoas chegaram a ser detidas, mas foram liberadas logo depois que foram interrogadas. Os agentes do FBI, Elinho, pediram ajuda da população para darem pistas, para tentar encontrar esse atirador. Charlie Kirk, ele estava discursando ali nesse evento para cerca de 3 mil pessoas nessa universidade, ele que faz muitos discursos em universidades com jovens, muitos eventos, então ele estava ali nessa universidade quando ele foi baleado no pescoço, e no momento em que ele estava respondendo uma pergunta sobre tiroteios em massa aqui nos Estados Unidos. Mônica, um suspeito foi visto no telhado de um prédio ali da universidade, que ficava a cerca de 150 metros de onde estava então Charlie Kirk. As autoridades acreditam que era um atirador de elite que disparou apenas um tiro, mas então agora seguem em busca de saber quem é esse atirador, qual a motivação. O que se fala muito aqui é que foi um assassinato já político. A gente viu o governador do estado republicano falando isso ontem. Ontem o presidente Donald Trump gravou uma mensagem diretamente do Salão Oval, que é onde eles apenas discursam em momentos de crise do país. Ele não foi ao vivo, mas foi uma mensagem gravada, e ele disse nessa mensagem que é um momento sombrio aqui para o país. Ele prometeu que o governo vai encontrar o responsável por esse crime, criticou discursos políticos violentos, do que ele chamou da esquerda radical. O presidente ordenou também que as bandeiras americanas em prédios públicos fiquem hasteadas a meio mastro até o domingo, em luto, e também para lembrar Charlie Kirk. Ele era um dos mais influentes líderes do movimento MAGA, Mônica, Faça América Grande novamente, de Donald Trump. Aos 18 anos, Kirk fundou uma organização chamada Turning Point America, que se tornou o maior agrupamento de jovens conservadores aqui do país e foi fundamental para a vitória de Donald Trump no ano passado. Charlie tinha acesso direto ao presidente, ao vice-presidente. Foi ele, inclusive, que apresentou o J.D. Vance, ao filho de Donald Trump, que depois foi introduzido então para o presidente. Foi um dos primeiros a apoiar a candidatura, a indicação de J.D. Vance. E ele discursou até na posse de Trump, ajudou a escolher vários integrantes do gabinete de Trump também. Eu via Charlie com muita frequência lá na Casa Branca, Ana. Ele era uma figura presente e adorada lá. O clima ontem ali entre as autoridades, entre os funcionários, era realmente muito sóbrio, de velório mesmo, os funcionários abalados, chorando. Tanto as autoridades republicanas, como a gente estava falando, quanto democratas condenaram esse assassinato. O ex-presidente Joe Biden também disse não haver lugar para esse tipo de violência e que ela precisa acabar agora. A gente lembra que Charlie Kirk tinha apenas 31 anos, era casado e deixa agora 2 filhas. Mônica. Agora, Raquel, não foi só o tiro que surpreendeu, todos aqueles que estavam presentes, também essas figuras políticas proeminentes da política americana, tanto democratas como republicanos repudiaram, mas o que se falava naquele momento, ele estava sendo questionado por aquelas pessoas que estavam lá, justamente sobre atiradores, Era uma pergunta especificamente sobre armas, Sobre armas, ou seja, havia também isso também está sendo discutido nesse momento aí de muitas dúvidas com relação ao atentado que aconteceu ontem em Utah? Vitor, toda vez que a gente vê um tiroteio desse tipo aqui nos Estados Unidos, o debate da arma volta à tona, porque a gente sabe que aqui nos Estados Unidos a Constituição, que é um livro sagrado, prevê a legalidade da venda, do porte de arma. Charlie Kirk era um grande defensor dessa segunda emenda. Ele chegou a dizer no passado que infelizmente, valia a pena algumas mortes por arma de fogo para a defesa da segunda emenda. Então, claro que é um debate que volta à tona. Naquele momento ele tinha sido questionado se ele sabia o número de mortes, de tiroteios em massa aqui nos Estados Unidos, por conta da questão da facilidade de se obter uma arma, e ele estava respondendo sobre isso. Ele perguntava sobre
se era uma questão de violência de gangue ou não, a pergunta. Ele estava naquele momento respondendo uma pergunta sobre a violência armada no país, no momento que ele foi atingido. Então, claro que é um debate que volta à tona, mas nesse momento, o momento é de luto e de condenação por políticos dos dois partidos e pela população de uma maneira geral.